prezados irmãos, boa noite a todos. Pedimos a gentileza de desligarem ou colocarem os telefones em modo silencioso para que não toque, durante a nossa reunião, nosso estudo. Meus irmãos, nesse instante de início dos nossos estudos desta noite, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus por meio da nossa oração, inicialmente agradecendo a bondade e a misericórdia divina, a bênção que nos foi dada de estarmos reunidos nesta noite, nesta casa querida, de maneira a aprendermos, a refletirmos em torno do Evangelho e recebendo sempre, Mestre, nessa casa, bênçãos generosas e abundantes em nossas vidas, que se traduzem em forças, saúde, paz, alegria e esperança, bom ânimo, diante das circunstâncias, das lutas e provações que ainda nos visitam. Senhor, nesse instante queremos rogar-lhe que os nossos bondosos amigos e benfeitores estejam conosco, a nos inspirar, a nos ajudar nas leituras, nos comentários, bem como também pedimos a bondade divina que possa trazer o amparo e a proteção de que cada um de nós aqui presentes, encarnados ou desencarnados, mais necessita. Queremos ainda, Mestre, rogar ao Senhor que abençoe nossos lares, nossos entes queridos, nossos vizinhos, aqueles que estão à nossa volta. Abençoe igualmente, Mestre, os nossos irmãos e amigos que não puderam estar aqui hoje conosco presentes, para que todos possamos receber as bênçãos generosas que vertem do alto em nosso benefício, especialmente nessa época abençoada em que relembramos e comemoramos o vosso bendito Natal. Mestre amado, que o Senhor continue a amparar essa casa, que é tão importante na vida de todos nós, e permita, Mestre, que ela sempre funcione em vosso nome, com o alicerce inamovível do Evangelho, a iluminar, a nos guiar, a nos direcionar o caminho que nos convém seguir para a nossa própria felicidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado o estudo evangélico da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, dar continuidade aos estudos do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Esse capítulo se inicia com uma citação do Evangelho de Mateus, que foi estudada na semana passada, mas que nós vamos ler para relembrar, que é a seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, versículos 14 a 20. E no nosso estudo de hoje, meus irmãos, nós temos o item 6 desse mesmo capítulo, que é uma mensagem escrita pelo próprio codificador, que nos diz assim: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E, a cada passo, se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. E agora, meus irmãos, nós temos conjugado a pergunta de número 653 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: a adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Letra A: a adoração exterior é útil? Resposta: sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Hoje nós temos para os nossos comentários a colaboração, a ajuda do André e da Luciana. A gente passa a palavra ao nosso estimado amigo André. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Conforme a gente pôde ver, hoje o nosso estudo da noite é sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. E junto a esse capítulo, nós tivemos a oportunidade também de ler sobre a questão 553 e 553A do Livro dos Espíritos, que fala sobre a adoração exterior. Então a gente tem dois assuntos que são importantes, então fomos convidados para mergulhar em dois pilares que sustentam a nossa caminhada espiritual. Primeiro pilar, a fé, e segundo pilar, a adoração. Muitas vezes nós usamos essas palavras de forma automática. Eu tenho fé, eu adoro. Mas será que nós compreendemos a força que elas carregam quando passadas pelo crivo da nossa consciência? Essa é a primeira reflexão que eu tenho para vocês. E aí a gente vai pedir socorro à nossa doutrina espírita,
que por meio da codificação de Kardec, por meio dos livros subsidiados pela psicografia santa de Chico Xavier e de outros médiuns, esclarece para todos nós um pouco sobre o tema que é objeto de estudo. E a partir do momento que a gente faz essa leitura, a gente verifica e aprofunda um pouco mais sobre a diferença entre a fé que nos liberta, que é a fé raciocinada, e a fé que nos aprisiona, que é a chamada fé cega. E como nós devemos adorar a Deus, que vai muito mais e muito além de qualquer gesto externo ou exterior. Então, a partir do momento que a gente tem esses pontos, a gente já começa a analisar um pouquinho mais sobre o objeto do estudo da noite de hoje. E para entender onde estamos necessariamente pisando, precisamos olhar um pouquinho sobre a natureza da nossa crença. E aí a gente vai ter o seguinte: a primeira fé, que é a fé cega, segundo o Evangelho, é aquela que aceita dogmas sem qualquer verificação. Ela não pergunta por quê. Muitas vezes ela apenas aceita. Então esse é o primeiro ponto que o Evangelho traz para a gente. Embora possa parecer devota, essa fé, ela é extremamente frágil, como um vidro. Por quê? Porque ela foge da prova, da razão e da lógica. Ela é aceita a qualquer custo. E quando a ciência descobre algo novo, ou quando a dor bate à nossa porta de forma inexplicável, muitas vezes essa fé cega entra em choque com a evidência. A partir desse momento, a gente já começa a estabelecer uma diferença absurda no primeiro momento da fé cega. E aí, quando continua o Evangelho falando e trazendo para a gente o seguinte, que ela não tem o alicerce na verdade, diferente da fé raciocinada, que tem como base a verdade. E ao primeiro abalo, ela vai desmoronar como um castelo de cartas ou como um castelo de areia. Ela é frágil. Além disso, a fé cega, em excesso, segundo o Evangelho, ela vai gerar um fanatismo. E quando nós falamos de fanatismo, é aquilo que você aceita muitas vezes sem entender, idolatra de forma exagerada, sem nenhum entendimento ou muitas vezes sem nenhum critério. E com isso, quando a gente não tem raciocínio, nós acreditamos em algo, em uma visão que é uma visão que não vai trazer uma distância longa, mas sim aquela visão mais próxima, mais limitada, aquela coisa que a gente fica sem entender até onde vai chegar. A gente consegue enxergar aquilo pertinho. Vocês já perceberam que muitas vezes nós, quando estamos próximo de algo, muito próximo de algo, a nossa visão, ela é uma visão muito pequena daquilo. Quando a gente distancia, a gente começa a enxergar algo maior. É a diferença da gente enxergar a árvore e a gente enxergar a floresta. Completamente diferente. Em oposição a isso, nós temos a fé raciocinada. Essa fé é a que o Espiritismo abraça e ressalta no Evangelho. É a fé que olha para o progresso, para a ciência e para as leis da natureza, e o Evangelho diz:
Eu não tenho medo da verdade. Eu baseio na verdade. Essa é a fé raciocinada. Uma fé que é baseada na razão e não teme a luz. Porque a luz, ela esclarece. A luz, ela clareia. Então, essa fé raciocinada, ela justamente, a luz, ela vai clarear e vai evidenciar que essa fé é a fé da verdade. A fé raciocinada, ela garante o nosso futuro, porque ela não se baseia em ilusões, mas em fatos e na lógica. Ela nos dá a certeza de que Deus é soberanamente justo e bom, não porque alguém nos diz, mas porque observamos a perfeição das leis que regem nosso universo. A partir do momento que nós temos essa visão da fé raciocinada, nós temos uma visão mais ampla da nossa vida. Ela nos auxilia, nos esclarece, nos faz preencher o nosso coração, traz resignação, ajuda quando do sofrimento, e ela é forte, ela é poderosa. É aquilo que foi lido agora. A partir do momento que nós temos essa fé inabalável, aquilo que a gente acredita se transforma em matéria. Acontece verdadeiramente. Quantos exemplos da vida de Jesus nós temos que ele ressaltou essa fé inabalável? Um exemplo que veio aqui à lembrança é aquela passagem com o centurião romano, onde o centurião romano, tendo um filho adoentado na sua casa, simplesmente pediu de joelhos a Jesus que o ajudasse, porque ele acreditava na sua cura. E aí Jesus comentou com ele: mas você quer que eu vou lá para poder te auxiliar? Ele falou: não, Senhor, eu sei que a partir do momento que o Senhor falar, vai acontecer. Porque da mesma forma eu, como centurião, quando eu mando fazer, as pessoas me obedecem. E o Senhor, dentro dessa sua grandeza, como mestre, como Messias, vai acontecer. E eu não tenho nenhum tipo de merecimento do Senhor entrar na minha casa, porque eu fiz muita coisa por ele. Mas eu tenho certeza que ele só vai conseguir ajudar. Diante disso, Jesus, encantado com a fé daquele centurião, abraçou e deu de exemplo aos seus apóstolos: olha, se cada um de vocês tivesse a fé desse homem, seria muito diferente. E aí, para poder inclusive ilustrar essa passagem, Emmanuel, no livro O Consolador, e o livro Consolador, para quem não conhece, é um livro muito interessante, porque Emmanuel responde algumas perguntas que foram feitas a ele, e Emmanuel responde a seguinte pergunta, é a pergunta 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Olha a pergunta que foi feita para Emmanuel. E Emmanuel respondeu: ter fé é guardar o coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade,
pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se um escravo à vontade do Senhor. Então, Emmanuel ele vem trazendo para a gente a definição do que é ter fé. É guardar no nosso coração a certeza de não apenas acreditar, mas eu sei que vai acontecer. Que para Deus nada é impossível. Que tudo à sua volta foi feita com tanta perfeição e que Ele é tão misericordioso na nossa vida que mesmo diante das enormes dificuldades que passamos, temos a certeza que essa provação é passageira, que não é eterna, e que diante do nosso comportamento, do nosso merecimento, da forma como a gente encara a vida, nós saberemos passar com mais tranquilidade quando nós temos fé. É isso que faz a nossa fé se tornar inabalável. E se a nossa fé deixa de ser cega e passa a ser consciente, a nossa forma de falar com Deus também muda. E aí entramos aqui no campo da adoração. Lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta, a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Vem os Espíritos e responde, a verdadeira adoração é a do coração. E aí, muitos acreditam que adorar é cumprir ritos, acender velas, repetir fórmulas decoradas, mas na verdade, conforme o Livro dos Espíritos, é simplesmente adorar com o coração. Deus não necessita de cerimônias. A adoração, ela é uma elevação do pensamento a Ele. E aí a gente já imagina o seguinte, quando nós realizamos a prece, é uma forma de adorar a Deus. E a prece, ela não precisa ser gritada, ela silenciosa, ela já chega nele. Por meio da prece nós adoramos, por meio da prece nós agradecemos, por meio da prece nós pedimos. Olha, uma forma muito próxima da gente adorar, que é feita em silêncio, dentro do recinto da nossa casa, ou em qualquer lugar que nós estivermos. Deus não necessita de exageros para que isso aconteça. Adoração é um estado de alma. Quando a nossa adoração é puramente externa, ela corre muito risco de quê? De ser uma simulação, de um aparecimento, de simplesmente a gente estar ali querendo demonstrar o que não somos, ou que não verdadeiramente sentimos. Jesus já nos alertava sobre aqueles que oram nas esquinas para serem vistos como os fariseus, mas cujos corações estavam presos à forma e estavam longe do amor e da sinceridade. A adoração exterior só tem valor se for reflexo sincero do que vai por dentro, segundo o Livro dos Espíritos. Ela pode ser útil para dar um bom exemplo aos outros. Muitas vezes as palavras elas encantam, mas o que vai fazer com que as pessoas consigam verdadeiramente ver o que acontece e arrasta multidões é a força do exemplo.
Então, o exemplo de fazermos o bem, o exemplo do silêncio, o exemplo de procurarmos escutar aquele que precisa, o exemplo de um abraço. Esse exemplo, ele é uma forma de adorarmos a Deus, porque não estamos simplesmente fazendo de forma automática, mas procurando fazer o bem. O verdadeiro ato de adoração é o esforço que fazemos para sermos pessoas melhores, para realizarmos a nossa reforma íntima, para subirmos mais um degrau da nossa escada evolutiva. E como então viver essa fé e essa adoração na prática? O segredo está numa recomendação simples, mas profunda do Evangelho. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que o Senhor está convosco. Então procura fazer, pensando nos seus ensinamentos, pensando na boa nova, colocando em prática. A teoria é importante, mas mais do que a teoria é a prática, porque a fé sem obra, ela é morta. E quando unimos a fé raciocinada, que nos dá a base lógica, com a adoração do coração, que nos dá a conexão sentimental com Deus, criamos um escudo inabalável contra as tristezas do mundo. Não somos mais, com isso, levados por qualquer vento de doutrina, ou nem nos desesperamos diante da morte, porque sabemos o que morre no nosso corpo e a nossa vida eterna. Pois sabemos que diante da vida eterna ela continua e que as leis divinas são perfeitas em virtude disso. Com o intuito de ilustrar a lição, eu trouxe uma passagem do livro Coragem. É uma passagem que vai encher os nossos corações. E é a passagem 16 do livro, que traz: se crês em Deus. E esse livro, Coragem, ele é psicografado por Chico Xavier, e essa passagem ela foi psicografada por Emmanuel, foi escrita por Emmanuel. Se crê em Deus, por mais que ameacem os anúncios do pessimismo com relação às prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observará em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança se identificam com todas as criaturas. Se crê em Deus, nunca te perderás nos labirintos da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Se crê em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda daqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crê em Deus,
jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia, na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crê em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Nos maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, e plenitude de vida eterna. E aí, a partir do momento que a gente crê em Deus, que a gente tem fé em Deus, e fé, o significado de fé, vem de fides, que é fidelidade. A partir do momento que a gente crê em Deus, que a gente tem fé, nós temos fidelidade. E aí, meus irmãos, a escolha é nossa. Podemos continuar no conforto da fé cega, que não exige nenhum tipo de esforço mental, mas que nos deixa desamparados na hora da crise. Ou podemos escolher o caminho da clareza, a fé que estuda, que questiona, que compreende e que, por isso mesmo, se torna inabalável. Que possamos sair daqui hoje com o compromisso de transformar nossa fé. E quem sabe fazer com que ela seja uma ferramenta de progresso para a nossa vida. E a nossa adoração, colocar em prática diária, em conjunto com o amor e a sinceridade. Vamos lembrar que Deus habita o templo do nosso coração. E é lá, no silêncio da nossa consciência, que muitas vezes o verdadeiro culto deve acontecer. Muita paz a todos, um Feliz Natal, que a luz do conhecimento, que a luz da paz, do amor, continue iluminando a casa e o caminho de todos nós. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo, né? Nesse clima tão gostoso de aconchego, né? Que nós nos sentimos assim acariciados pelos estudos, né? Esses momentos são sublimes em que buscamos ali o alimento para o nosso ser. E hoje, num tema tão importante, essa companheira que deve estar ativa, né, junto na nossa caminhada à fé. E eu gostaria de iniciar a minha participação lembrando aqui uma citação de Emmanuel no livro Rumo Certo, que vem nos dizer que a doutrina espírita vem acordar as criaturas para a fé raciocinada, que não dispensa a lógica e o discernimento preciso, a fim de que a consciência humana se eduque suficientemente, sem a ingenuidade que a tudo se submete e sem a violência que a tudo aspira a dominar. Então, olha que importante que Emmanuel nos traz, né? Sobre a fé raciocinada. Como a André disse há pouco, ela é que vai trazer esse discernimento precioso, principalmente nos tempos que vivemos, em que a comunicação se faz muito mais rápida, muito mais presente, muitas coisas nos chegam. Lembramos o alerta aí, né, do Cristo,
Cristo, sobre os falsos profetas. Recebemos muitas coisas e a fé raciocinada, ela vai nos trazer esse discernimento do que nos chega realmente é verdade ou não, né? Temos que ter esse cuidado. Então ela nos tira essa ingenuidade de tudo aceitar como verdade plena. Ela vai nos trazer ali o discernimento. Quando nós falamos de fé raciocinada, muitas vezes, pelo nome raciocinado, nós pensamos muito no desenvolvimento intelectual, na inteligência, no raciocínio, e esquecemos que fé raciocinada não é fé fria. Então, o sentimento também precisa ser desenvolvido, não só o intelecto, né? Lembrando aí o que Emmanuel também nos traz nessa obra muito interessante também para estudo, Consolador, em que ele nos fala ali do desenvolvimento do ser e fala das duas asas, né? Na questão 204, que ele vai falar que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, a fé raciocinada, o ser integral, ele precisa ter esses dois desenvolvimentos. E ele reafirma isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, em que ele traz: já disse que as duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E quando buscamos aí o exemplo do Cristo, esse que foi nos dado como modelo mais perfeito, né, enviado a nós percebemos aí que o Cristo, ele trazia essa fé absoluta em Deus e era manifestada com um amor incondicional pelos seres. Jesus, ele ensinava, ele trazia ali a sabedoria e ao mesmo tempo ele agia, ele trazia para perto de si com todo o amor, com todo o carinho. Quando nós vemos, buscamos ali a história, né, os ensinamentos do Cristo, nós vamos ver na história os adjetivos amoroso, carinhoso, singelo, né, compassivo. Então, ele manifestava ali esse amor. No livro Boa Nova, no capítulo 28, tem uma belíssima história que vem nos falando sobre a fé. Chama O Bom Ladrão. Humberto de Campos, ele nos fala que alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria-lhe Levi, atormentado o pensamento. Tenho a convicção de que somente um homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Então, essa era a visão de Levi com relação à fé. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade, olha aí o sentimento, né? Basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então, essa era a forma que Tiago via a fé. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. A um canto, como distante daqueles duelos de palavras, Jesus parecia meditar. Em dado instante,
Solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Olha que interessante o que Jesus nos traz. Quando nós buscamos na doutrina este Consolador prometido por Jesus, que viria nos esclarecer, nós começamos a pensar, a ler, né, a buscar essas obras com um olhar mais aprofundado. E vejam o que Jesus fala aqui, que no tempo oportuno o Pai pode dar bens, retirá-los e restituí-los. E a doutrina vem nos falando então de nós como seres eternos e das reencarnações como novas oportunidades. Então Jesus aqui, se aprofundarmos, ele já vem trazendo essa ideia. Porque nós, como seres eternos, nós podemos ver num ciclo de aprendizado com bens à prova da riqueza. E aí, se falirmos, podemos vir num outro aprendizado com a prova da pobreza. Olha aí, Deus pode dar os bens e retirá-los. Num outro momento, num outro tempo oportuno, ele pode restituir. Olha aí as experiências vividas. E o que nos ajuda a identificar, a observar essas experiências, é justamente a fé raciocinada. Ela que vai nos mostrar que essas diferenças, que esses altos e baixos, as vicissitudes que nos chegam, são experiências luminosas para nós. Estamos em busca de um burilamento, de uma perfeição. Leon Denis, numa belíssima obra chamada O Grande Enigma, essa obra ele vem falando sobre o universo, sobre a criação, sobre Deus, e vem falando sobre a fé. E num pequeno trecho que ele fala sobre a fé, ele diz que aquele que tem em seu pensamento, em seu coração, essa fé ardente, essa confiança absoluta no futuro, essa certeza que o eleva, esse está encouraçado contra a dor. Então ele está ali protegido. Ele não vai permitir que a dor o desequilibre, o leve ao desespero. E ele diz mais: ficará invulnerável no meio das provas. Está aí o segredo de todas as forças, de todo o valor, o segredo dos inovadores, dos mártires, de todos aqueles que através dos séculos oferecem sua vida por uma grande causa, de todos aqueles que no meio das torturas, sobre a mão do algoz, enquanto seus ossos e suas carnes esmagados pela roda ou pelo cavalete, achavam ainda a força suficiente para dominar seus sofrimentos e afirmar a divina justiça. Então, trazendo aí, né, os cristãos que eram levados aos circos romanos, né, e que testemunhavam ali a fé. Inclusive, nós temos uma belíssima obra, que é um romance de
de Emmanuel chamada Ave Cristo. E esse romance, né, passado ali no 3º século do cristianismo, ele traz ali como a história de 2 personagens, de 2 almas, né, a de Quinto Varros e Tassiano, que eram ali ligados por várias reencarnações, né? E ele traz nessa obra esse exemplo daqueles mártires que traziam em si a simplicidade, a confiança, o amor e essa fé inabalável, essa fé inquebrável, né? Nós, muitas vezes, quando nós assistimos filmes, ou mesmo em histórias que nos remetem a esse acontecimento, às vezes nós vemos lá que, ao adentrar nos círculos romanos, alguns soldados ou aqueles que iam entrar nas lutas, eles viravam para as pessoas mais poderosas daquele lugar e faziam uma saudação. Diziam, né, Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. Nessa obra, ele descreve que alguns dos cristãos que entravam no círculo, eles entravam e diziam: Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Olha a fé inabalável aí que eles tinham. Sabiam o que ia acontecer, mas eles tinham a certeza que não estavam sozinhos. É o testemunho da fé, e é essa fé que nós precisamos buscar em nós. Essa que nos mantém no equilíbrio, que nos mantém firme nos nossos propósitos. Voltando aqui na página da Boa Nova, então, Levi, em respeitosa atitude, pergunta ao mestre: mas mestre, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? O mestre então responde: a vontade de Deus, além da que conhecemos acerca da sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso, né? Então, olha aí que Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, né? Nós vivemos num planeta de expiação e prova ainda. Então, nós vamos encontrar esse espinho, e é essa fé que vai nos permitir perceber que esses espinhos são essas experiências luminosas em que Cristo nos diz. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer, né? As sinuosidades, ou seja, as curvas em que vamos encontrar. Quando nós saímos para uma viagem, nós pegamos a estrada, né? Nós vamos ter ali retas, aquela fase tranquila em que passamos, mas nós vamos pegar também curvas mais leves e curvas mais acentuadas, perigosas, que vai requerer ali do motorista um controle na direção, vai requerer ali uma prudência, uma desaceleração, né? E assim é a nossa vida. Nós somos os condutores, e vai ter momento que vai ali precisar que tenhamos o controle, a serenidade, né? Buscarmos ali na fé esse equilíbrio, porque a fé raciocinada, ela nos traz a harmonia. Então, buscar
buscarmos essa harmonia para passar pelas situações, para não aumentar a dor, porque senão virá o desespero, né? Virá ali a loucura, as depressões. Então é ela que permite entender que nós somos regidos por leis divinas. Muito se fala, né, do plantio. Você planta, você colhe. O que você dá, você recebe, né? Mas muitas vezes não sabemos a importância dessa lei. Essa lei é uma lei divina que é ali ordenada pela justiça divina. Então é uma lei perfeita que alcança a todos, né? A todos. Todos nós estamos ali abraçados por essa lei. Não há distinção. E essa é a perfeição. Então o que nos chegam são plantios nossos. E Deus, a solicitude de Deus é tão grande que mesmo nas nossas colheitas, por mais amargas que sejam, Ele está ali próximo a nós. Nós estamos sendo assistidos, nós temos ali ajudantes que estão nos intuindo, nos auxiliando. Aí cabe a nós ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Aceitar essas intuições. E ali, continuando, diz Tomé: entretanto, creio que essa qualidade excepcional deve ser atribuída do espírito mais cultivado. Olha, me voltando à questão do raciocínio, né? O espírito mais inteligente, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu: todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está no céu. Olha aí a fidelidade, né? A Deus. A lealdade, ser leal é honrar os compromissos. E o nosso compromisso é obedecer, é honrar ao nosso Pai que está no céu. Só assim nós vamos ser esse filho, esses irmãos diletos da sabedoria e do sentimento. Ou seja, nós não vamos permitir que a frieza ali muitas vezes do raciocínio venha tirar esse discernimento, venha anular ali a bondade do nosso coração, né? Nós vamos manter vivo ali esse pensamento de buscarmos em Cristo esse roteiro, né? E trazer ali essas duas asas do sentimento e do intelecto ali bem equilibradas, né? E ali então o discípulo sorriu e obtemperou: todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? E Jesus então lhe responde com toda bondade: ninguém pode julgar em absoluto, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados no mundo. Esse peito exausto aí é pela dor, né? Como diz, a doutrina nos ensina, a dor é esse avião. A dor, ela impulsiona. É ela que vai ali impulsionar um homem, né, a começar a buscar o porquê, como fazer, como sair das situações. E aí a doutrina espírita vem e nos esclarece. Bom, meus irmãos, essa página ela é muito extensa e eu deixo aí até com um convite a um estudo, não só esse capítulo, mas
essa obra, que é uma obra belíssima, e cada vez que a gente pega assim, para ler, a gente vai descobrindo, né, novas lições aqui importantíssimas a nós. Mas para finalizar, eu vou resumir aqui, no final aqui dessa página. Então vai nos falar mais à frente, já no momento da hora sombria da cruz. Nós encontramos Tomé, então, com umas vestes diferentes, disfarçado e acompanhando ali o passo a passo de Jesus, na hora ali em que ele carregava a cruz, em que ele sofria todo aquele sacrifício, né? Todo aquele suplício, toda a negação do povo, né? E ali Tomé então começa a questionar e até mesmo trazer as suas dúvidas: onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousava as suas esperanças? Seu amor possuía apenas uma cruz para oferecer ao seu filho dileto, né? Jesus, que trazia ali a bondade, o amor, que ajudou a muitos, será que merecia ele estar sofrendo isso? Então, depois da crucificação, ele se aproxima de Jesus e vê ali Jesus, né, que já estava ali no madeiro, e Jesus então repousa o olhar amoroso em Tomé, e Tomé então começa a lembrar dos momentos do Tiberíades, das lições do Cristo, inclusive aqui eles comentavam sobre o problema da fé e da fidelidade. E neste momento em que ele estava ali nos seus pensamentos, ele percebe então que a voz débil do celerado, ou seja, um sussurro ali do ladrão que estava ao lado de Cristo e direcionava a Jesus, né, o seu olhar, e dizia ele, num tom de profunda sinceridade: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, e ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora: Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra a confiança leal no peito de um ladrão. Olha que bonito, né? Ele poderia ter falado ali: olha, o Senhor que pregou o reino, que tinha aí poder, desce, faz alguma coisa, demonstra o seu poder. Mas o gesto dele foi o quê? Senhor, lembra-te de mim. Olha a confiança, né? A fé. Então, olha que aprendizado, é muito bonita essa página. Então, meus irmãos, é isso aí, é essa fé que devemos buscar. E eu finalizo a minha participação lembrando aqui os Salmos de Davi, em que ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces, sabes do meu levantar, do meu deitar. E ele diz assim: se eu vou até o céu, sei que ali eu te encontro. Então, nos momentos, esse céu, esses momentos que estamos, aquela pausa que temos para ouvir força, de tranquilidade, nós encontramos Jesus. Mas ele diz assim: mas se no abismo está a minha cama, sei que ali tu me amas. Ou seja, nos momentos de dor e sofrimento em que passamos, nos momentos obscuros, sei que tu me amas, né? Tu estás ali presente. Lembrando também aquela
letra, né, a música Passos na Areia, Pegadas na Areia, que você gosta, né? Que Jesus fala, no momento mais difícil, ele fala, né? Eu carregava você. Então, esses momentos nós não estamos sozinhos, né? E Davi, ele traz essa certeza, ele nos diz, Senhor, eu acho que o Senhor está comigo. Ou então, ele diz, sei que tu me amas, que tu estás comigo. É essa firmeza que precisamos buscar. Mesmo nas horas que estamos ali, né, as tribulações estão vindo difíceis, pesadas, que nos sentimos ali enfraquecidos. Orar, né, nos conectar com Deus, buscar essa força dentro de nós. A fé não é fria, é aquela chama que acende dentro de nós. E pela oração nós também acendemos essa chama e possuímos. Então, é encontrá-la dentro de nós para que possamos ter um equilíbrio a passar ali pelas situações. Que Jesus nos traga essa força, essa coragem, né? Nesse novo ano, daqui a uma semana, né? Nós estamos iniciando, que possamos começar o ano ali, encontrando essa força, né? Respirar, abrir ali, buscar essa força, essa energia para passar mais um ciclo na nossa experiência aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos e irmãs, mais um ano se aproxima, para nossa alegria, a época do Natal. Jesus se aproxima um pouco mais de nós, dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Tudo se transforma pela lembrança e pelo esforço que fazemos de guardar a presença do Mestre junto a nós, que transforma tudo à nossa volta, na nossa sociedade. E quando a gente lembra do Natal e estudamos a fé, nós precisamos nos lembrar, meus amigos, que nas comemorações do Natal, muitas vezes, nós, os nossos irmãos católicos, às vezes, têm o hábito de fazer o seu presépio, lembrando a manjedoura, o nascimento do Cristo, na simplicidade de uma estrebaria, ali com o calor dos animais, na presença de José e de Maria. Vemos a lição da humildade com que o Cristo inicia a sua passagem pelo mundo. Ele poderia ter nascido em qualquer outro ambiente. Só que, na verdade, ao longo aqui dos estudos, a gente vai refletindo. O Evangelho do Cristo no mundo começa com um ato de fé. Começa com um ato de fé, para a gente ver a força que tem a fé na nossa vida. Que ato de fé que foi esse? Alguns meses antes, Maria, uma jovem, então noiva de José, recebe a visita de um anjo, do anjo Gabriel, e ele então lhe anuncia que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Quando ainda ela não havia convolado núpcias, não havia ainda se casado com aquele que lhe seria o companheiro da jornada da vida. E ela então, a princípio, sem compreender o que se daria, Gabriel lhe dá uma explicação breve, e ela então, meus irmãos, num dos atos mais bonitos de fé que a gente já viu no mundo, e que a gente deve sempre lembrar com muito carinho, porque não fosse a fé dela, o Mestre não estaria entre nós, não teria vindo. Ela responde para o anjo Gabriel: faça-se em mim a vontade do Senhor. Foi um ato de fé. O Evangelho do mundo não se inicia na estrebaria, que a gente lembra com tanto amor e carinho no nosso Natal. O Evangelho se inicia na nossa Mãe Santíssima, dizendo ao anjo Gabriel que fizesse-se nela a vontade do Pai. E ali inicia a jornada do Evangelho,
que nos legou hoje esse roteiro de tantas bênçãos, de tanta paz. Fé, meus irmãos, vem antes de tudo. Nós precisamos ter uma fé muito viva, muito vibrante no nosso coração, porque é como a Luciana lembrou aqui rapidinho. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Seu Evandro, faz a prece para a gente. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a ternura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Senhor, dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando as dificuldades e os espinhos em flores do meu dever. Senhor, com essas rogativas, nós estamos pedindo, Senhor, que o Senhor fortaleça em nós a fé, a esperança, a coragem, o ânimo, para vencermos as dificuldades no caminho. Agradecemos, Senhor, por mais um ano que está se encerrando. Anos que aqui recebemos muitas bênçãos, principalmente de paz. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrado a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Lembramos, meus irmãos, que na próxima quinta a casa não abre, e agora vai se formar a fila para os passes.